Olá e muito obrigado pela visita no nosso canal. Seja bem-vindo ao Instituto Marshall Staden. E aqui trazemos para vocês informações do simpósio virtual que tivemos nas últimas semanas, agora no mês de julho de 2021. Eu sou Sven Dinklage, falo aqui de Campinas, eu faço parte da Igreja Luterana aqui de Campinas, a ISLB, e nós juntos com o Instituto apoiamos e realizamos esse evento. Eu tive o prazer de moderar as diferentes sessões que aqui trazemos para vocês sobre aquele tema pelo qual vocês estão aqui, imigração alemã para São Paulo e suas pesquisas genealógicas. Esperamos que vocês aproveitem bastante, que possa achar informações sobre a sua família, eventualmente, se está fazendo a sua árvore genealógica, ou então sobre suas pesquisas acadêmicas, eventualmente, sobre interesse geral, conhecimento geral sobre a história brasileira e a história da imigração alemã aqui no estado de São Paulo. Aproveitem bastante, agradecemos a sua visita em nome do Marshall Staden Institute e da ISLB de Campinas. Aproveitem bastante. E hoje eu vou discutir um projeto intitulado Trabalho, Vivências e Imigração em uma Fazenda Brasileira. Vou compartilhar a tela aqui para que nós iniciemos então essa discussão. Eu só peço que me confirmem se podem, se conseguem ver adequadamente a tela. Perfeitamente. Muito bem, então, antes de iniciar a discussão, eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite a participar desse brilhante evento, inclusive com algumas personalidades cujo trabalho eu acompanho já há bastante tempo, como o do professor Dreher e da professora Hilsdorf, assim como o trabalho do Gerhard Springweiler, que foi de grande importância para o meu próprio mestrado, e agora também a cooperação com o professor Paulilo a respeito do projeto da Ibicaba. Bom, o projeto é coordenado por mim e pelo Leonardo, que está aqui no público também, e é intitulado em inglês, numa versão de tradução livre, Trabalho, Vivências e Imigração em uma Fazenda Brasileira. O título original é uma plantation brasileira, dando a ideia de que a Fazenda Ibicaba tem algumas características específicas. Trata-se de uma grande fazenda, né? As proporções em termos de tamanho e de capital rural existente é bastante grande comparado a outras fazendas. Trata-se também, usualmente, mas não exclusivamente, de uma produção de monocultura, na maior parte dos ou na maior parte do período estudado aqui, a produção cafeeira, e até 1888, no caso brasileiro, baseada fundamentalmente no trabalho escravo, embora nós conheçamos a Fazenda Ibicaba também, ou principalmente, por conta da imigração, e no contexto da imigração, sobretudo, dos povos de língua alemã. Então, são esses os elementos principais que serão discutidos aqui, sobretudo na primeira parte do evento, em que eu farei uma contextualização histórica da Fazenda Ibicaba, e na sequência eu discutirei basicamente o projeto em si, né? O projeto de digitalização e de disponibilização online de todos os arquivos da Fazenda Ibicaba ao longo do tempo. Bom, esse é o plano da apresentação para hoje. Numa primeira parte eu farei uma introdução e uma análise histórica bastante geral a respeito do histórico da Fazenda Ibicaba, né, e a inserção da Fazenda Ibicaba no contexto brasileiro e mundial por meio da migração. Então, nós teremos uma breve pausa de cerca de 5 a 10 minutos, e na sequência, retomando, eu discutirei o chamado MEAP 0104. Né? Esse é só o nome formal do projeto Ibicaba, né? O projeto que vai ser discutido aqui. Então, concluímos com algumas perguntas e respostas ao final. No entanto, se houver alguma dúvida a respeito de um esclarecimento, de algo que ficou um pouco duvidoso na explicação, vocês podem naturalmente perguntar no chat, e aí o Sven coletará as perguntas e o Leonardo também ajudará nas respostas. Bom, então para a primeira parte de hoje, eu vou inicialmente discutir o que é o projeto Ibicaba, né, o que é esse MEAP 0104, e como ele se insere num programa mais amplo, que é o programa coordenado pela Universidade da Califórnia, a UCLA, Los Angeles, chamado, numa tradução livre, de Programa Arquivos Modernos em Riscos, ou Modern Endangered Archives Program, de onde vem a sigla, MEAP,
e o 0104 é o número do nosso projeto, o projeto Ibicaba. Bom, nessa primeira parte da apresentação eu discutirei, então, Ibicaba como uma fazenda brasileira em caráter excepcional, né? Por que ela se distinguiu tanto do ponto de vista histórico, e aqui eu tentarei dar uma visão histórica sobre a evolução da fazenda ao longo do tempo, tanto no contexto da história econômica brasileira, quanto na história da imigração para São Paulo, e aí envolta também num contexto mais amplo, que é a chamada Era das Migrações em Massa, que é fundamentalmente o período entre 1850 e 1913, quando houve o maior deslocamento populacional como parcela da população mundial na história humana, né? Inclusive, esse processo migratório no século XIX, em termos da população mundial, é ou foi, inclusive, maior que os deslocamentos que nós temos hoje em dia em termos proporcionais, né? Em termos da população existente no planeta. Claro que hoje em dia os números absolutos são muito maiores, porque a população mundial também cresceu muito substancialmente desde o século XIX. Na segunda parte, eu vou discutir, então, o MAP 0104, Projeto Ibicaba, fundamentalmente me focando, dado o interesse do Instituto Matthew Staden, nas contribuições à genealogia, né? Então, discutir quais são os livros que existem nos arquivos históricos da Fazenda Ibicaba, e depois acrescentar aqui algumas linhas potenciais de pesquisa que eu e o Leonardo Gardenal estamos pensando em desenvolver a partir desses projetos. Aí, então, ligando a pesquisa de caráter genealógico e o uso de microdados, ou seja, dados para pessoas, né, a nível individual, com teorias de desenvolvimento e de história econômica. Depois, algumas breves considerações finais a respeito do que já foi feito até agora, e então as perguntas e respostas ao final. Bom, então vamos à introdução. Aqui vocês veem 4 das casas remanescentes da chamada antiga colônia da escola, na proximidade da casa-sede da Fazenda Ibicaba hoje em dia. Bom, quais são as metas, né? Quais são os objetivos desse programa ou desse projeto específico dentro do programa mais amplo? O projeto Ibicaba, ele é parte de um programa, esse programa mais amplo, que é o Modern Endangered Archives Program, como eu já disse, e as metas do programa em si são fundamentalmente 3, né? São ações para conservação física de arquivos históricos existentes ao redor do mundo, que eventualmente possam estar sob alguma espécie de risco, né? No caso aqui, a Fazenda Ibicaba, por exemplo, a necessidade da conservação do material in loco. O segundo objetivo é a digitalização do acervo para transformar um arquivo local em acesso mundial, né? Então, basicamente, todo mundo que tiver um computador com acesso à internet vai poder acessar esse arquivo em qualquer lugar do mundo. E para fazer isso, claro, é necessário antes um processo de inventariamento e de criação de metadados, né? Então, para que o pessoal encontre na internet exatamente aquilo que procura. Por exemplo, eu quero saber sobre a família Witzel na Fazenda Ibicaba, né? Então, tem um mecanismo de busca, eu posso procurar apenas por aquela família dentro do conjunto mais amplo do MEIP. E o terceiro é o armazenamento final dos documentos na Fazenda Ibicaba de acordo com as melhores técnicas disponíveis no âmbito do projeto, né? Então, a preservação dos documentos a nível local. E ao longo de todo o processo, a ideia é sempre gerar um processo de capacitação, de treinamento e de formação do time dos pesquisadores, que são fundamentalmente 4 pessoas, né? A parte central do projeto, eu, o Leonardo e 2 auxiliares de pesquisa, a Carolina Carvalho da Silva e o Donales Delgado, que também participam do projeto ativamente. E aí a ideia foi, primeiro com o auxílio do CMU, obter um treinamento introdutório em conservação material, e aqui eu deixo os meus agradecimentos públicos e oficiais ao CMU pelo acompanhamento do projeto e também por esse importante treinamento nas fases iniciais. E nesse processo de capacitação também inserir os documentos que a gente está digitalizando num contexto de história regional, mas sempre com vistas à contextualização dessa história local a nível mundial, né? Então, o processo imigratório, por exemplo, liga um canto do interior paulista ao restante do mundo, né? Então, basicamente, nós temos a conexão, sobretudo, da Europa Ocidental por meio da imigração com o interior paulista, e aqui nós estamos basicamente no microcosmo, a fazenda, em que nós podemos avaliar essas relações entre o nível local e o nível mundial. Então, esse processo de capacitação e treinamento também é crucial como meta do programa.
Bom, então o que é exatamente o MEAP, né? Ele é basicamente uma bolsa de pesquisa, e eu acho que aqui é interessante também para outros pesquisadores que estejam interessados, que conheçam arquivos que gostariam de digitalizar, por exemplo, acho que é algo importante de ser salientado. É uma bolsa de pesquisa que tem uma chamada para candidaturas todo ano. Nós estivemos no primeiro ano, e ele a bolsa em si é fornecida pelo Orcadia Fund, e ele é coordenado pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA. E no nosso caso específico, o MEAP 004 é um trabalho em conjunto com 2 arquivos privados, principalmente a Fazenda Ibicaba, ou seja, os arquivos atualmente existentes na Fazenda Ibicaba, assim como a Biblioteca Paulo Massucci Levi, naquilo que se refere aos documentos da Fazenda Ibicaba. Nós temos também 2 parceiros institucionais, a Universidade de Göttingen, pelo Instituto de História Econômica e Social, e o Centro de Memória da Unicamp, o CMU, que nos auxiliou em todo o processo de aplicação e também no processo de treinamento dos pesquisadores em conservação material. Bom, o MIP em si, como um programa, ele colocou 3 objetivos, né? Então, para os pesquisadores aqui que têm o interesse em escrever um projeto, são 3 os objetivos gerais do MIP. O primeiro é a preservação de herança cultural que possa estar em risco por algum motivo, por exemplo, falta de recursos econômicos diretamente ligados àquele arquivo. O segundo é o acesso aberto a materiais históricos e culturais, então tudo tem que ser disponibilizado online e gratuitamente, né? Então quem quiser acessar esses documentos vai poder fazê-lo sem qualquer custo, né? Basta ter um acesso à internet. E o terceiro aqui é uma tradução livre da minha parte, uma citação, desafiar as narrativas politizadas e nacionalizadas que minimizam ou silenciam múltiplas vozes e perspectivas. Bom, no nosso caso, a ideia é basicamente recuperar a história do trabalho no interior paulista, fundamentalmente por meio de trabalhadores imigrantes, por meio de trabalhadores nacionais, né, brasileiros que trabalharam também sob o sistema de parceria, é algo que geralmente é ignorado, esquecido, mas é muito importante, e também buscar entender quais são ou quais foram as conexões entre os trabalhadores imigrantes e os trabalhadores escravizados na Fazenda Ibicaba. Acho que aqui é bastante importante salientar isso, novamente, muito embora nós saibamos que a Fazenda Ibicaba chegou a ter cerca de 800 trabalhadores livres, ela foi também a fazenda com o maior número de trabalhadores escravos na região de Limeira em 1875. Né? Isso é geralmente um fato muitíssimo importante, trazido à tona pelo professor Marcondes recentemente, mas que tende a ser relativamente esquecido. E depois a ideia depois de 1888, o que aconteceu com esses trabalhadores escravizados? Né? Eles permaneceram na fazenda, saíram, buscaram outro emprego, foram para outra fazenda. Então aqui é algo também que nós gostaríamos de, ao menos inicialmente, explorar com esses dados. Bom, aqui fica o link para quem quiser olhar o projeto de maneira geral, né? Essa apresentação depois, ou o vídeo inteiro será colocado no YouTube, vocês podem basicamente acessar por aqui, e também pode ser colocado no chat, para que vocês tenham basicamente acesso, já tem algum material online da MAP Library UCLA. Bom, esses são os projetos que já foram iniciados, né? Então vocês clicando no link do MIP terão acesso a todos esses projetos. O nosso está aqui na tela no canto superior direito, acho que na tela original está na parte de baixo do site, mas é facilmente encontrável. E algo que eu acho muito importante de salientar é que há 2 outros projetos focados no Brasil, né? Então há muito material histórico de interesse espalhado por várias regiões brasileiras. Eu acho esse bastante interessante, então, basicamente, os registros judiciários na Amazônia, durante os regimes autoritários, desde o Getúlio Vargas até a ditadura militar, né, um projeto novo iniciado pela Universidade Federal Oeste do Pará, desculpem, e também a preservação da herança cultural a partir das partituras do frevo existentes na coleção memorial Denis Bernardes da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, existe uma variedade enorme de material sendo atualmente digitalizada, e algo interessante desse projeto é que, por meio dos metadados que são escritos, algumas conexões poderão ser feitas. Por exemplo, se pesquisarmos pelo termo, digamos, ex-escravo,
no link de busca do MIP, talvez encontremos algo, por exemplo, nos registros judiciários que estão sendo digitalizados pela UFOPA, por exemplo, né? Então, aqui, eu acredito que várias conexões que hoje em dia não são pensadas aparecerão exatamente por conta do processo de digitalização em si. Bom, então agora vamos nos focar efetivamente na Fazenda Ibicaba, no interior paulista, indicado aqui no mapa. Essa é a vista para quem chega à casa-sede da Fazenda Ibicaba. Caso vocês ainda não conheçam o turismo rural histórico atualmente desenvolvido na fazenda pela família Hayden Carvalhais, vale a pena dar uma olhada nesse site, né, o site oficial da Fazenda Ibicaba. Naturalmente, por conta da pandemia, infelizmente, agora as visitas não estão acontecendo, mas assim que as condições sanitárias o permitirem, é algo que realmente vale a pena de ser organizado, uma visita à Fazenda Ibicaba em si. Bom, aqui vocês veem a casa-sede, né, que é o sobrado erigido pela família Levi em 1910, ou concluído em 1910. E entrando na região do sobrado, nós chegamos então ao antigo escritório, no qual está o arquivo que vocês veem aqui, agora organizado e preparado já completamente para o processo de digitalização, a respeito do qual eu falarei na segunda parte dessa apresentação. Bom, quais são esses arquivos, né? O que está sendo digitalizado no fim das contas? São aproximadamente 200 livros manuscritos que existem atualmente na Fazenda Ibicaba, e 90% deles são registros de contabilidade rural e administração da fazenda, inclusive contas correntes de trabalhadores, né? Acho que isso interessa, sobretudo, aos genealogistas aqui presentes. Então, será possível traçar, basicamente, o dia a dia de um antepassado seu que tenha trabalhado na Fazenda Ibicaba. Bom, nós temos cerca de 22 quilômetros de extensão de documentos sendo digitalizados, né? Então realmente é bastante substancial o processo de digitalização e a quantidade de material atualmente existente. Nós temos também algum outro material escrito que não será digitalizado neste projeto. Eventualmente ele pode ser digitalizado em outros projetos, mas não nesse, né? Então são fundamentalmente jornais que fogem ao escopo do período coberto pelo trabalho, né, a partir de 1990, e também o formato, né, a fotografia do jornal, a digitalização do jornal é significativamente diferente daquela da fotografia dos livros manuscritos. Bom, registros de recibos avulsos a partir da década de 70, de 1970, também não serão digitalizados, e os mapas topográficos da fazenda, pela questão do tamanho, né, pela questão da dimensão dos mapas, também não serão digitalizados. Uma vez concluída a digitalização dos documentos que existem na Fazenda Ibicaba hoje em dia, nós procederemos então à digitalização do material relativo à Fazenda Ibicaba que existe na Biblioteca Paulo Massutti Levi hoje em dia. Bom, isso é basicamente um panorama e depois eu retornarei aqui com mais detalhes a respeito dos livros manuscritos. Antes disso, eu acho que é importante apresentar um contexto histórico a respeito da Ibicaba e a importância que teve no processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil ao longo do tempo, para que nós entendamos também quais são os registros que existem na fazenda e também o que pode ser encontrado ali, tanto de um ponto de vista de história econômica e social, quanto de um ponto de vista de genealogia. Então, essa é a parte que eu me focarei até o intervalo e depois retornamos ao projeto em si. Bom, aqui é uma visão geral do histórico da Fazenda Ibicaba, determinado a partir dos seus proprietários, né? E nós podemos, fundamentalmente, ver 3 fases da administração da Fazenda Ibicaba, sob a administração Vergueiro, sob a administração Levi e a atual administração dos Hayden Carvalhais desde a década de 70, fundamentalmente a partir de 1975. A administração Vergueiro é, de longe, a mais famosa, né, sobretudo pela literatura existente a respeito, a literatura especializada em memorialística a respeito, e justifica-se, sobretudo, por ser o período das maiores inovações, tanto tecnológicas quanto institucionais, e nós falaremos um pouco mais a respeito. Ainda, também, né, sobre a importância da fazenda, pela importância da escravidão, pela história da transição da escravidão e da imigração para São Paulo.
Depois, a história sobre a administração da família Levi é interessantíssima, porque é um caso excepcional de ascensão socioeconômica de antigos colonos endividados, que em 1890 se tornaram proprietários da fazenda aonde haviam trabalhado anteriormente como trabalhadores endividados, e depois a atual administração abrindo uma nova frente no histórico da fazenda Ibicaba, sobretudo a partir do turismo histórico rural. Bom, então vamos inicialmente nos focar na administração Vergueiro e depois passar por cada uma das administrações. A fazenda Ibicaba foi fundada como doação de Sesmaria em 1817 ao futuro senador e inclusive regente do Império Brasileiro, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Português de nascimento, ele era um importante membro da elite paulista, tanto de um ponto de vista político quanto de um ponto de vista econômico, né? Conforme salientado aqui, ele se tornou senador do Império do Brasil, um influente político liberal no Império do Brasil, e também membro da regência trina provisória do Império, apesar de muito curto, de grande importância na consolidação política da independência brasileira. Desde 1846, a Fazenda Ibicaba ela passou à administração de um consórcio chamado Vergueiro e Companhia, que era fundamentalmente do senador Vergueiro com alguns dos seus filhos, sobretudo o José Vergueiro, que depois assumiu a administração da Fazenda Ibicaba quando do falecimento de seu pai, em 1859. A Vergueiro e Companhia ela se notabilizou como uma importante exportadora de café e também como comissária no negócio da imigração. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito na sequência, mas a ideia é basicamente que a Vergueiro e Companhia passou a contratar trabalhadores na Europa para outros fazendeiros, não só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo, interessados em empregar imigrantes endividados no cultivo e na colheita do café. Bom, conforme eu disse anteriormente, a Ibicaba, nesse período, é um sinônimo de inovação técnica e tecnológica. Foi uma das primeiras fazendas a adotar a produção do café no antigo Oeste Paulista, que nós podemos chamar de o Velho Oeste Paulista, na região que vai de Campinas a Rio Claro, fundamentalmente, tendo sido iniciada ou tendo alterado sua produção inicial, que era a produção da cana-de-açúcar. A Fazenda Ibicaba também foi uma das primeiras a adotar em larga escala no interior de São Paulo o arado, né? Então uma técnica muito simples, mas revolucionária, uma vez que seja usada, e aparentemente essa foi uma novidade introduzida pelos pioneiros alemães de 1846, 1847. Na Fazenda Ibicaba foi montado também o primeiro vapor no interior paulista para o beneficiamento dos grãos do café, pelo colono suíço Samuel Kleiner, na década de 1850. E a Fazenda Ibicaba ela é descrita nos livros contemporâneos, por exemplo, quem tiver interesse, o livro do Couty é muito interessante a esse respeito, como uma fazenda em que você tem vários experimentos técnicos e agronômicos, né? O uso, por exemplo, de novas técnicas, ou coisas muito simples, como, por exemplo, usar um piso refratário para secar o café. Em vez de você ter um assoalho simples, você coloca um piso que reflita a luz para que os grãos do café sejam secos mais rápido e de melhor forma, garantindo uma melhor qualidade para o grão do café da Fazenda Ibicaba. Então, realmente, é um período de grande inovação técnica e tecnológica que nós conhecemos aqui, mas a principal inovação, e aqui é o foco da apresentação, é uma inovação institucional, que foi basicamente Ibicaba sendo o berço da imigração europeia de cunho particular, que é um termo cunhado pelo Sr. Hefflinger Jr., em 2007, e o título de um livro dele em 2014, que é basicamente a ideia da contratação de trabalhadores imigrantes para as fazendas de café paulistas. Bom, esse é geralmente o foco dos estudos sobre a Fazenda Ibicaba, e naturalmente não poderia ser diferente pela importância que teve no desenvolvimento brasileiro de longo prazo, e também é o foco da nossa apresentação, porque eu creio que vários dos genealogistas hoje aqui presentes tenham interesse ou mesmo antepassados entre os trabalhadores na Fazenda Ibicaba. Bom, então vamos dar uma olhada como que foi esse processo da chamada imigração privada. Esse processo está inserido na longa transição da escravidão no Brasil, que vai desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 até a abolição final da escravidão em 1888,
Fugiria ao escopo dessa apresentação discutir essa literatura que já foi muito bem abordada pelos clássicos brasileiros na historiografia, mas o que nós temos aqui são alguns movimentos ou alguns momentos decisórios na história brasileira. Em 1845, é passado a Lei Aberdeen, no Reino Unido, que basicamente dava a autorização à Marinha Britânica para apreender navios negreiros transportando escravos da África para o Brasil. Ao mesmo tempo, e isso naturalmente causou grandes problemas diplomáticos entre as duas nações, e ao mesmo tempo nós temos uma expansão das plantações de café para a região do centro-oeste da província de São Paulo, né? Então, para a região de Campinas, Limeira e Rio Claro. Bom, aqui a gente tem o que em economia se vê como um caso clássico de diminuição da oferta de trabalho e aumento na demanda, né? Então, se a demanda no mercado aumenta e a oferta diminui, o preço aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu com o preço das pessoas escravizadas sendo transacionadas nesses mercados, né? Então, houve um aumento muito substancial no preço dos escravos nesse período, levando os grandes plantadores de café a buscarem alternativas. Essa elite econômica de São Paulo, então, começou a buscar trabalhadores alternativos ao trabalho escravo. A alternativa tinha que ser barata, né, para compensar o investimento no novo tipo de trabalho, e tinha que ter uma oferta segura e contínua, né? Acho que isso aqui é importante de salientar. A ideia não era apenas trazer uma leva de imigrantes e estabelecê-los no interior de São Paulo, né? A ideia era promover uma imigração continuada, de modo que as fazendas de café sempre pudessem garantir a continuidade da produção, sobretudo nos períodos da colheita, né? Então, a demanda por mão de obra era muito alta, lembrando que as tecnologias de produção eram ainda muito simples, muito primitivas, né? A quantidade de capital investido nas fazendas ainda era muito baixo, né? Sobretudo de tecnologia, então a mão de obra necessária era muito alta. É nesse contexto que se explica a oposição do Nicolau Vergueiro às colônias oficiais do governo brasileiro desde 1828. Então, o Vergueiro foi um opositor feroz à colônia de Santo Amaro, por exemplo, basicamente dizendo que aquele tipo de imigração não interessaria ao país, não interessaria ao Brasil, que é basicamente a ideia de que aquele tipo de colônia não provia às fazendas paulistas os trabalhadores necessários. E a alternativa que ele defendia era basicamente trazer europeus endividados para o interior de São Paulo, para que eles trabalhassem por certo período nas fazendas de café. Bom, os fluxos de imigrantes que foram para o Brasil entre 1840 e 1886 foram relativamente pequenos, sobretudo quando comparados com outros países, né? Então, o Brasil recebeu um número realmente muito pequeno de imigrantes nesse período, que é o período anterior à imigração em massa, né? A imigração dos italianos, dos portugueses e dos espanhóis, que se inicia a partir de 1886. Mas entre 1840 e 86, o Brasil realmente recebeu poucos imigrantes comparativamente aos Estados Unidos, ao Canadá, à Nova Zelândia, à Austrália e mesmo ao vizinho Argentina. Embora quantitativamente pequena, essa imigração iniciada com a Fazenda Ibicaba foi, porém, qualitativamente muito importante, porque ela basicamente preparou os fundamentos para a imigração em massa ocorrida a partir de 1886. De que maneira? Bom, primeiro, houve uma forte influência do sistema de parceria desenhado pelo senador Vergueiro e pela Vergueiro e Companhia sobre um outro tipo de contrato desenhado a partir da década de 1880, chamado colonato, né? Então, basicamente, o sistema de colonato no interior de São Paulo foi fortemente influenciado pelo que havia sido feito anteriormente na Fazenda Ibicaba com o sistema de parceria. Em segundo lugar, tratava-se de um outro tipo de imigração, não mais promovida pelo governo brasileiro ou pelo governo paulista, mas capitaneada, sobretudo, por interesses privados. Aqui, nesse caso, especificamente, os fazendeiros paulistas, embora aqui tenha uma qualificação importante, embora nós falemos em interesses privados, né, então uma imigração privada, o berço da imigração de cunho particular, que é uma expressão correta, vale lembrar, porém, que essa imigração ela era subsidiada ou apoiada em fundos públicos, né? Então, o governo brasileiro ou o governo da província de São Paulo fazia alguns adiantamentos à Vergueiro e Companhia e a outros contratadores para que eles pudessem, então, contratar os imigrantes na Europa.
E a Ibicaba também teve uma centralidade muito grande nesse período histórico, tanto na política brasileira, né, é uma fazenda que aparece recorrentemente nos debates do Senado brasileiro, naturalmente, com a posição de destaque do senador Vergueiro, e também em disputas diplomáticas. Né? Então, acho que todos aqui na audiência conhecem a Revolta dos Parceiros, também chamada Revolta dos Colonos, que foi um levante de trabalhadores suíços e turíngios, embora os turíngios tenham deixado o movimento posteriormente, contra aquilo que consideravam abusos e má interpretação dos seus contratos pela Vergueiro e Companhia. Né? Isso aqui gerou várias inspeções, tanto a nível nacional quanto internacional, então 2 inspeções suíças, e posteriormente também gerou uma troca de comunicação diplomática muito extensa entre a Suíça, o Brasil e os estados alemães, sobretudo a Prússia. E junto com as acusações recebidas pelo governo prussiano de maus tratos de colonos em colônias oficiais do governo brasileiro, sobretudo no Mucuri, foi promulgado em 1859 o rescrito von der Heydt, que basicamente cancelava algumas licenças de contratadores na Europa. Ela não proibia a imigração para o Brasil, mas cancelava a licença de alguns contratadores e proibia a propaganda de imigração. Né? Então, a propaganda de imigração para o Brasil foi proibida pelo rescrito von der Heydt. Muito embora, e aqui eu acho algo interessante de ser salientado, a imigração alemã, ou de povos de língua alemã, melhor dizendo, ela continuou durante todo esse período. Né? Uma característica distintiva da imigração de povos de língua alemã no Brasil e em São Paulo é exatamente o fato de que ela é contínua ao longo de todo o século XIX, diferentemente das outras ondas imigratórias, como, por exemplo, dos italianos, que chegam, sobretudo, a partir de 1886. Bom, esse basicamente o contexto histórico da administração Vergueiro. Só que antes de prosseguir, eu gostaria de dar um panorama geral da estrutura dos contratos de parceria, porque isso justifica também os contratos de colonato e os documentos que existem hoje na Fazenda Ibicaba e, referente à Fazenda Ibicaba, na Biblioteca Paulo Massucci Levy. Então, vamos só dar uma olhada um pouco mais a fundo como funcionava um contrato de parceria com endividamento. Para tanto, eu coloquei aqui as 2 figuras centrais na Revolta dos Parceiros, a Vergueiro e Companhia, representada pelo senador Vergueiro à esquerda, e a família de Thomas Davatz, representando os trabalhadores endividados, nesse caso suíços, à direita. Essas famílias imigradas para o Brasil nesse período eram geralmente famílias da parcela mais pobre da população, que não dispunha de renda ou riqueza, né, capital próprio, para emigrar por conta própria. Aqueles que possuíam capital tendiam a preferir os Estados Unidos ou a Argentina, devido às melhores condições econômicas, a maior possibilidade de compra de terra e também a possibilidade de maior liberdade religiosa. Vale lembrar que o Império Brasileiro era oficialmente católico. Então, aqueles interessados em migrar para o Brasil tendiam a ser apenas aqueles da parcela mais pobre da população, especificamente no caso de São Paulo. Né? Não significa que em outras regiões do Brasil, imigrantes com maior potencial econômico, com maior renda, tivessem migrado. Mas para São Paulo, nesse período, nós estamos falando basicamente, na maioria dos casos, de famílias com baixa renda, que, portanto, se endividavam junto com o contratador original. E exatamente essa a ideia de todo o contrato. Né? A dívida fará com que a família permaneça na fazenda por certo período de tempo pré-estabelecido, usualmente 5 anos, como nos contratos do senador Souza Queiroz, ou então até o pagamento de todas as suas dívidas, que era o caso do contrato fornecido pela Vergueiro e Companhia. A Vergueiro e Companhia ela recebia crédito de várias fontes, seja do governo central brasileiro, né, do governo imperial, seja do governo provincial, representado aqui pela bandeira paulista, ou do estado de São Paulo durante o período imperial, seja das municipalidades suíças, representado aqui pelo brasão do Cantão dos Grisões. A Vergueiro e Companhia, então, contratava um agenciador na Europa, e usualmente a ideia era que esse agenciador fosse também o transportador dos imigrantes para o Brasil. No caso da Vergueiro e Companhia, a gente verá em um segundo que os agenciadores da Vergueiro e Companhia não tinham seus próprios navios. Então, os agenciadores da Vergueiro e Companhia contratavam
um charterer, né, um transportador, para levar os imigrantes para o Brasil. E esses agenciadores, então, forneciam os empréstimos à família, e a família ficava, portanto, endividada com a Vergueiro e Companhia, iniciando o processo de endividamento e o que lhes permitia, no entanto, emigrar para o Brasil, recordando o fato de que eles não tinham renda própria. A partir da chegada no Brasil, aplicava-se o chamado contrato de parceria, e a ideia da parceria era que a companhia, a Vergueiro e Companhia, atuaria no processamento do café e na colocação do café no mercado internacional. A família imigrante, por sua vez, trabalharia no trato dos cafezais e na colheita, né? Então, essa é a ideia da parceria. E a partir do trabalho nos cafezais, a família receberia uma renda, e no caso do contrato da Vergueiro e Companhia, 50% da renda anual ficava com a família e 50% ia para a Vergueiro e Companhia. Dos 50% que ficava com a família podia começar a amortizar o seu próprio débito, né? Então, para sair da fazenda, para sair do trabalho endividado. Nos contratos iniciais da Fazenda Ibicaba, a família imigrante trabalhava também no processamento e colocação no mercado, mas isso aqui foi depois abandonado, né? Depois a Vergueiro e Companhia assumiu a plena responsabilidade pelo processamento e colocação no mercado. E o contrato de parceria da Vergueiro e Companhia, ele é internacionalmente muito inovador, porque ele não é só um contrato de trabalho, ele é um contrato de arrendamento de terra também, né? Então, a família imigrante, ela podia, ou na verdade, na maioria dos casos, ela recebia um lote de terra, e esse lote de terra, os produtos alienados, né, então aquilo que a família não consumia, mas vendia no mercado, ele tinha que ser dividido também com o proprietário em 50%. Digamos, uma família produziu 200 quilos de arroz no ano, consumiu 100 quilos, sobraram 100. Esses 100 quilos a família vendeu no mercado. 50% do lucro ficava com a família, 50% do lucro ia para a Vergueiro e Companhia. E o que é importante salientar aqui, isso vai ser crucial na definição dos dados existentes na Fazenda Ibicaba, é que tudo isso funcionava a crédito, né? Então, as famílias podiam pedir dinheiro à Vergueiro e Companhia, mas geralmente eram feitos registros. E esses registros foram, então, arquivados, permanecendo tanto na Fazenda Ibicaba hoje em dia, quanto em partes na Biblioteca Paulo Massucci Levi, e é, em grande parte, isso que nós estamos digitalizando hoje em dia. Bom, é assim que funcionava o contrato de parceria, basicamente um contrato de endividamento e de meação do trabalho entre uma família imigrante e a Vergueiro e Companhia. Aqui eu gostaria de fazer uma breve digressão, só utilizando uma ponte que a professora Hilsdorf nos deu ontem a respeito da origem dos processos migratórios, né, quando ela falou sobre a hipótese que ela aventou a respeito da imigração alemã a partir da família do Thomas Mann. E eu tenho uma outra hipótese relacionada, professora Hilsdorf, gostaria de ouvir a opinião da senhora também a esse respeito, que é um processo imigratório pouco conhecido, mas que eu considero bastante importante. É uma linha de pesquisa independente desse projeto, que é basicamente a emigração da elite brasileira, elite política e econômica brasileira, para estudar na Europa. E nesse caso nós temos algo muito curioso, que é o fato de Luiz Pereira de Campos Vergueiro, né, o filho do senador Vergueiro e o administrador da Fazenda Ibicaba, estudou, por acaso, exatamente de onde eu estou dando essa apresentação hoje, aqui na Universidade de Göttingen, né? Então, o Luiz Vergueiro foi estudante da Universidade de Göttingen, e aqui aparece como filho do senador e comandatário da Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né, o senador Vergueiro. E uma hipótese que eu avento hoje, né, essa é uma linha de pesquisa iniciada agora, é que é possível que o Luiz tenha estabelecido alguns contatos importantes para estabelecer a emigração de povos de língua alemã para o Brasil nesse período, porque um dos contemporâneos dele foi Henry Brahms Sloman, de Hamburgo, e a firma Sloman era uma das principais contratadoras para os Estados Unidos. Curiosamente, a Sloman se recusava a contratar para o Brasil, basicamente dizendo que as condições institucionais no Brasil eram muito incertas, né? Então, a Sloman não contratava para o Brasil, mas a minha hipótese aqui é basicamente que o Luiz Pereira de Campos Vergueiro
possivelmente estabeleceu alguns contatos nesse período no norte da Alemanha, tanto em Hamburgo quanto em Bremen, para realizar o processo de imigração para o interior de São Paulo. Existem vários outros membros que estudaram na Universidade de Göttingen, que atuaram decisivamente no processo de imigração para o Brasil. O Schäfer, o principal contratador que nós ouvimos da palestra do professor Dreher, o Hillebrand, que estudou medicina e foi médico na colônia São Leopoldo, na campanha do Paraguai, o Barão de Eschwege, crucial na história brasileira, von Langsdorff, o príncipe de Neuwied, e o primeiro diretor da colônia alemã, o primeiro diretor da colônia de Santo Amaro, o Justiniano de Melo Franco, cuja filha foi a primeira baronesa de Rio Claro. E o próprio Júlio Frank, né? Então aqui eu acho que há algumas conexões que vão além do acaso, né? O Júlio Frank, por exemplo, atuou junto com o senador Vergueiro, que foi o Lente, né, o diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no período em que o Júlio Frank lecionava. O senador Vergueiro debatia muito diretamente com a colônia de Santo Amaro, né? Então certamente ele tinha contato com Justiniano de Melo Franco. E o próprio Daniel Pedro Müller, a respeito de quem nós ouvimos também na palestra do professor Dreher, ele era filho do Wilhelm Christian Müller, que nasceu em Göttingen, né? Então, e o Daniel Pedro Müller era inspetor de estradas antes do senador Vergueiro, né? Então é muito possível que eles também se conhecessem, né? Então acho que aqui as conexões não são puramente por acaso. Importante, porém, eu gostaria de salientar que isso é apenas uma hipótese, né? Isso é algo que eu tenho trabalhado atualmente, mas, primeiro, nós não temos nenhuma evidência concreta que essas pessoas se conheciam, né? Então não posso dizer que o Schäfer conhecia o Langsdorff pessoalmente, que conhecia o Frank, que conhecia o Luiz Vergueiro, né? Então isso não pode ser dito, né? Então nós não sabemos exatamente quais eram as relações deles. E outros membros da Vergueiro e Companhia tinham uma atuação mais decisiva. O José Vergueiro, por exemplo, tinha uma atuação muito mais decisiva que o Luiz Vergueiro. Então, a gente não pode sobressaltar em excesso também a agência que o Luiz Vergueiro teve nesse período. Mas essa é só uma digressão que a apresentação da professora Hilsdorf ontem me permitiu e achei interessante colocar aqui para ver também a importância de outro tipo de migração, que é a imigração dos brasileiros para a Europa, para estudar na Europa e as conexões que daí estabeleceram no século XIX. Bom, voltando brevemente ao histórico da Ebicaba, Sven, por favor, me indique o tempo quando estourar. Mas eu gostaria de discutir brevemente a administração Levi e a dos Hayden Carvalhais. A Vergueiro e Companhia, ela passou por algumas dificuldades financeiras a partir de 1865, e, a partir daí, houve um processo de decadência econômica daquela que havia sido um dos maiores potentados econômicos do interior paulista, até a venda da Fazenda Ebicaba, que foi levada à asta pública em 1889, para o pagamento dos credores da firma, da Vergueiro e Companhia. Foi nesse contexto que um consórcio entre o coronel Flamínio de Camargo e Levi Irmãos comprou a Fazenda Ebicaba em 1890. Os irmãos Levi, José e Simão nesse caso, tornaram-se então proprietários únicos da fazenda a partir de 96 e basicamente administraram a fazenda em um consórcio familiar. O que é muito interessante na história dos Levi é a ascensão socioeconômica desses imigrantes, porque eles haviam imigrado para a fazenda Ebicaba em 1857 exatamente como trabalhadores endividados. Eles permaneceram por um longuíssimo tempo na fazenda Ebicaba, 13 anos, até pagarem suas dívidas. Inclusive, se eu não me engano, em um relatório de 69, eles aparecem ainda como trabalhadores endividados. E em 70, basicamente, os irmãos Levi, eles se mudaram, depois de terem pagado suas dívidas, para Limeira, onde passaram a acumular capital com a negociação do gado, com uma selaria, com açougue e com uma venda, né? Basicamente acumulando capital, que depois lhes permitiu a compra da Fazenda Ebicaba em asta pública em 1889, 1890. A administração da Fazenda Ebicaba, nesses 80 anos, ela é marcada por uma grande prosperidade. Primeiro, há a fundação de uma casa comissária, a Sociedade Anônima Levi, atuando em Santos.
Há uma diversificação do portfólio de investimentos da família Levy, inclusive o desmembramento e a compra de outras fazendas próximas a Ibicaba ou não, né, inclusive algumas em Rio Claro, em outras regiões do estado. E o que é interessante observar na biografia deles é que houve uma forte conexão com a Alemanha durante todo esse período, sobretudo para a educação dos descendentes, né, algo que a gente pode notar também nos livros de registro atualmente existentes na Fazenda Ibicaba. E a última administração da Fazenda Ibicaba, atual, é da família Hayden Cavalhais, ou Hayden Cavalhais, desde 1975, quando José Teodoro Hayden Cavalhais adquiriu a fazenda na área da sede. No processo da venda pela família Levy, houve várias divisões e desmembramentos por herança, e houve também o deslocamento da fronteira agrícola, né? O interior de São Paulo, da região de Rio Claro, Campinas, Limeira, perdeu o grande dinamismo que tinha em meados do século XIX e começos do século XX. Então, a produção agrícola, muito embora ainda certamente pujante, diminuiu em termos de importância relativa no total da produção agrícola do estado de São Paulo. Desde 1990, o Teodoro Hayden Cavalhais, filho do José Teodoro, tem promovido o turismo histórico e rural, que eu apresentei no começo da apresentação, né, que eu discuti no começo da apresentação. Então, realmente vale a pena conhecer a Fazenda Ibicaba assim que as condições sanitárias no Brasil permitirem. Em 2017, por sugestão do senhor Paulo Tamiaso, formou-se um grupo para comemorar os 200 anos de fundação da Fazenda Ibicaba. Esse grupo composto pelo Leonardo, por mim, pelo Sven, pelo Renato Tim e também pelo Paulo Tamiaso, que teve a ideia original, e foi realizado no município de Corderópolis e na própria Fazenda Ibicaba em 2 dias, a partir do qual surgiram 2 projetos. Esse é um projeto independente que eu gostaria apenas de mencionar hoje. A partir de algumas das apresentações e palestras realizadas naquele evento, foi elaborado um livro que será lançado ao final de agosto, possivelmente. E aqui nós basicamente buscamos comemorar os 200 anos da Fazenda Ibicaba com textos dos especialistas que ali estiveram presentes, com outros que complementaram as apresentações, assim como com 12 entrevistas com ex-proprietários, administradores e trabalhadores na Fazenda Ibicaba, né? Então, esse é um projeto independente, mas acho que vale a pena mencionar nesse contexto aqui. E um outro desenvolvimento do colóquio internacional foi exatamente o MIP 0104, exatamente a digitalização dos dados da Fazenda Ibicaba, que é um projeto independente, né? O projeto relacionado à digitalização. Bom, com isso eu termino essa primeira parte, que é do histórico. Bom, então continuamos aqui com a segunda parte, a parte final, que se refere exatamente ao projeto em si, que eu dividi em 2 partes. Primeiro, o que é o projeto, o que está sendo digitalizado em si, e aqui eu creio que seja o ponto principal de interesse aos genealogistas entre nós hoje. Então, quais são os livros e o que contém esses livros. Eu não mencionarei nenhuma família em específico, né, porque nós não fizemos um levantamento do conteúdo dos livros, tão somente dos metadados, mas eu creio que os genealogistas aqui encontrarão um material de grande interesse, parte já disponível online. E na segunda parte eu basicamente discutirei algumas aplicações acadêmicas desses dados, né, em 2 projetos que eu e o Leonardo estamos conduzindo agora, não com as fotografias, mas já com os dados das fotografias digitalizadas. Bom, vamos então ver o que existe no acervo atualmente existente na Fazenda Ibicaba. E aqui nós vemos basicamente o material que foi já conservado na primeira fase de conservação, está pronto para digitalização. Cerca de 50% desse material já foi digitalizado, mas ainda não está disponível online porque faltam os metadados, que é o que eu estou fazendo no momento, enquanto que o time de pesquisadores no Brasil, frente às possibilidades ditadas pela pandemia, continua com o processo de digitalização. Bom, então aqui nós temos fundamentalmente os manuscritos referentes principalmente à administração Levy. 83 desses livros, 45%, 46% do acervo, são diários e contas correntes da Fazenda em si, ou livros de administração geral da Fazenda Ibicaba. Então, vamos retirar um desses livros dessa prateleira para ver o que ele contém.
Aqui nós temos o livro 50, e vocês veem os metadados, como são feitos, né? Então, vai ser um arquivo em PDF, disponível online. A discriminação em inglês, livro 0050. Tratando-se da conta corrente da fazenda, ou conta dos correspondentes, ele entra com o título de livro número 50 e a data. Esse livro cobre o período de 1914 a 1920. E a tradução para o inglês, Current Account of Farms Administration, Accounting Book of Customers and Commercial Partners. Então, o pessoal que está associado à Fazenda Ibicaba de um ponto de vista comercial. E a tradução do título para o inglês, para que pesquisadores nacionais e estrangeiros possam consultá-lo sem problema. Bom, aqui nós temos a relação da Fazenda Ibicaba, então é um livro da Fazenda, com duas companhias, né? Nas páginas 262 e 263, nós temos a relação da Fazenda Ibicaba em 1917, né? Plena Primeira Guerra Mundial, com a companhia McHardy, né? Então eu escolhi essa página exatamente pelo acervo que o CMU tem também da companhia McHardy, né, em Campinas. E aqui nós temos basicamente todas as transações que a Fazenda Ibicaba estabelece com essas diversas firmas, né? Esses são os livros de conta corrente ou conta dos correspondentes. Na página direita, nós temos as relações da Fazenda Ibicaba entre julho e dezembro de 1917 com o Banco Comercial do Estado de São Paulo. Então, aqui nós teremos, basicamente, para todas as páginas, a relação da Fazenda com algum parceiro comercial. Algo de bastante interesse para a história econômica e para a história de empresas e também para a história regional. Então, como que funcionava uma fazenda paulista e, apesar de estar no interior de São Paulo, 200 quilômetros da costa, ainda assim tinha conexões internacionais muito importantes a partir dos seus parceiros comerciais, conforme são evidenciados nesses livros de conta corrente. Bom, colocamos o livro 50 de volta no armário, e aí vemos que aqui temos cerca de 15 livros, ou 8% do acervo, que são a respeito da administração de outras fazendas do consórcio Levi. Essas incluem a Fazenda Goiapá, Ipiranga, Iracema, São Francisco, assim como a aquisição pelo Banco Levi da Fazenda Mariana. E talvez alguns de vocês já conheçam, mas abaixo nós temos um vale da Fazenda Ibicaba, e esse vale era distribuído para os trabalhadores das fazendas Ibicaba, Iracema, São Francisco e Ipiranga, e correspondia a um alqueire de café limpo, né? Me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano, são 13,5 quilos de café limpo, medida de alqueire aqui se referindo a uma medida de volume, né? Então, o trabalhador colhia 13,5 quilos, entregava para a fazenda, recebia esse vale, que podia depois ser trocado por moeda corrente nacional ou então por crédito nos armazéns ou no armazém da Fazenda Ibicaba. E algo que eu, como numismata, né, colecionador de moedas, realmente achei fantástico e foi, no meu entendimento, uma das grandes descobertas desse projeto, foi encontrar, junto com esses livros, o cunho desse vale. Então, o cunho do vale existe e aqui está, né? Acho que foi uma belíssima descoberta também para o acervo museológico da Fazenda Ibicaba. Ao que eu saiba, é o único cunho que nós temos no Brasil de um vale de fazendas, né? Então, acho que isso é também, de um ponto de vista museológico, bastante relevante. Foi uma descoberta realizada durante o processo de levantamento dos dados. Bom, deixando isso de lado, peguemos outro livro, o livro 58, que se refere não à Fazenda Ibicaba, mas à Fazenda Goiapá, em Rio Claro, que foi adquirida também pela Levi e pela Sociedade Anônima Levi. Esse livro vai de 1919 a 1926 e é um diário de administração. O diário de administração, ele basicamente contém todas as transações realizadas em uma fazenda, nesse caso a Fazenda Goiapá, em ordem da transação, né? Então, aqui nessa página nós temos de 11 de novembro de 1921 até 12 de agosto, tem que ser de 1922, não está marcado, não vejo aqui, mas tem que ser de 22. Então, todas as transações realizadas na Fazenda Goiapá nesse período. Além do interesse em história econômica e social, que nós vemos aqui, né? Então, eu selecionei 3 exemplos.
A fazenda adiantou dinheiro no total de 150 mil réis a 2 famílias de colonos. A fazenda comprou um livro-ponto, mas não anotou quanto ele custou. A fazenda pagou a luz elétrica e a força, né? A força da fazenda, a energia elétrica usada em abril e maio de uma única vez, né? Cada uma no valor de 208.400 réis. Bom, então aqui nós temos todas as transações e nós vemos também a relação entre a fazenda e, aqui no caso, a Goiapá, a administração dos Levi e a relação com outras empresas na região. E aqui nós temos também alguns dados que interessam aos genealogistas, né? Por exemplo, se alguém for descendente da família Estocco, verá que, na maioria desses casos, a fazenda de Bicaba e Goiapá comprava alimentos da empresa Estocco, no interior de São Paulo. Me corrijam aqui, eu acredito que sejam de Cordeirópolis, mas não tenho certeza, né? Então, essa informação só deixo como hipótese. Mas esses livros contêm também dados interessantes para genealogistas, no meu entendimento. Então, vale a pena dar uma olhada também nesses diários da fazenda para ver quais eram as transações da fazenda com particulares, que podem ser também os antepassados de alguns dos membros da audiência ou de outras pessoas interessadas. Bom, colocamos o livro de volta na prateleira, o número 58, e vamos então para os livros que interessam principalmente aos genealogistas, que nesse caso específico são 32 livros, ou cerca de 18% do acervo, que são as contas correntes dos trabalhadores, e outros 14 livros, cerca de 8%, que são os livros-ponto dos trabalhadores. Então vamos dar uma olhada nesses dois livros. Aqui o livro 51, Conta Corrente dos Trabalhadores, para os anos de 1915 a 1916. E esse é o tipo de conta corrente que vocês vão encontrar online quando o acervo estiver pronto. À esquerda, página 148, nós temos as contas da colona Viúva Margarida Gloss, possivelmente de origem alemã, ou de língua alemã pelo menos, e as transações que ela teve no armazém da Fazenda Bicaba entre 31 de agosto de 1915 e 30 de abril de 1916. Então nós temos todo o registro do que a colona Viúva Margarida Gloss comprou na Fazenda Bicaba. E à direita, nós temos o colono Primo Facina ou Facina, também nesse período de 1915. Bom, para ele é só 1915. Né? Então, o que o Primo Facina ou Facina comprou na Fazenda Ibicaba nesse período. O outro tipo de manuscrito de grande interesse aos genealogistas são os livros-ponto. Né? E aqui eu peguei o livro 24, que vai de 1901 a 1902, e é basicamente o registro das atividades diárias dos trabalhadores na fazenda. Então, só para dar um exemplo, aqui nós temos julho de 1901 e diversas categorias de trabalhadores, quantos dias trabalharam, né? Então aqui era o registro ao longo por dia, se o trabalhador esteve presente ou não, o total de dias trabalhados, qual foi o ordenado recebido a partir daí e qual é a renda total desse trabalhador. E aqui nós temos novamente algo que interessa aos genealogistas diretamente, né? Então, descendentes de Emílio Frömming, que era marceneiro em Ibicaba, certamente se interessarão muito em saber que ele trabalhou 23 dias e meio e recebeu 164 mil réis, 164.500 réis ao fim do mês. Né? Então, aqui também vale a pena aos genealogistas procurarem pelos seus antepassados. Bom, colocando esses livros de volta na prateleira, nós temos os livros finais, que são 25 livros de colheita, então basicamente colheita principalmente de café, muito embora ao final nós tenhamos dados também sobre a colheita de cana-de-açúcar, e 13 livros que são livros de miscelânea, por assim dizer, referente à administração da fazenda Ibicaba de maneira geral. Né? Então, as instalações na fazenda, como o açougue, a cooperativa médica, eventualmente, embora não haja nenhum livro específico, também o número de alunos existentes na escola da fazenda Ibicaba, historicamente, e assim por diante. Bom, então é esse o conteúdo existente na Fazenda Ibicaba atualmente. Né? Então é isso que nós estamos digitalizando como a primeira parte do processo. Uma vez que isso tenha sido concluído, nós iremos então para a biblioteca privada do Sr. Paulo Massucci Levi, que gentilmente também nos permitiu a digitalização do acervo referente à Fazenda Ibicaba.
E aqui nós temos livros da administração e contas correntes dos trabalhadores alemães, incluindo os pioneiros de 1846 e 1847. Então, o que nós vimos em termos dos diários e contas correntes para o período da administração Levy também cobrirá, embora apenas em partes, né, porque o acervo não é completo a respeito da administração do período do Vergueiro, ou da Vergueiro e Companhia, mas pelo menos para os pioneiros de 1846 e 1847, que, a respeito dos quais a professora Hilsdorf discutiu ontem, esses também estarão disponíveis online ao final do projeto. Bom, e aqui eu trouxe apenas alguns dados interessantes ou algumas imagens que nós encontramos nos livros e que serão digitalizados em separado, né? Então, esses desenhos, mapas, folhas avulsas, elas serão também digitalizadas e estará claro de onde elas vêm, né? Qual é o livro em que elas foram inseridas, mas elas também terão seus próprios metadados. Então, se vocês procurarem por mapas no acervo do MIP 0104, vocês encontrarão esse mapa aqui, por exemplo, do Sudoeste Asiático, e aqui, pelas possessões europeias, sabe-se que é um mapa feito à mão, né? Alguém na Fazenda Ibicaba fez esse mapa, a razão de ser do mapa não é explicitada, mas é certamente pelos nomes Burma ou Indochina, ou então as possessões coloniais, certamente anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse tipo de material também existe entre os livros e é de grande importância também de um ponto de vista artístico. Aqui, por exemplo, nós temos um belo exemplo de uma marca d'água numa folha, da tipografia Enrico Vergueiro, né? Então não tem nenhuma relação com a família Vergueiro, né? Então aqui é só uma coincidência de nomes no italiano, mas eu basicamente coloquei aqui pela belíssima imagem, né? Então também de um ponto de vista estético e para a história da arte, eu penso que esse acervo será também de grande interesse. Bom, para a história social, sem dúvida alguma, e para a história local, né, aqui nós temos um atestado de óbito assinado pela Levy, pela administração Levy, de um trabalhador, né, então, que faleceu na própria Fazenda Ibicaba, e aqui é um modelo. Então, nesse caso específico, foi o senhor Nicolau de Lima, brasileiro, que faleceu na Fazenda Ibicaba, e ele teve seu atestado de óbito. Mas a Fazenda tinha também seu próprio modelo de atestado de óbito para aqueles que falecessem na Fazenda. Essa é uma fotografia que nós encontramos no meio dos livros, né? Bom, nós não soubemos ou não conseguimos identificar os personagens dessa fotografia, mas também, bom, essa é a única fotografia que encontramos. E aqui uma nota da compra da Fazenda Goiapá, vinda de um recorte de jornal em 1919, que a administração Levy colocou na capa do próprio livro da Fazenda Goiapá, né? Então também a intertextualidade aqui é muito importante, o diálogo entre esses livros e outras fontes que corroboram a veracidade dos dados ali contidos, né? Então nós temos também essa possibilidade de fazer a ligação entre o acervo, ora digitalizado, com outras fontes e com outros acervos, né? Que acho que também é uma das ideias, como eu mencionei anteriormente, a relação, por exemplo, entre a Fazenda Ibicaba e a McHardy, cujos acervos estão atualmente no CMU. Bom, aqui também algumas outras curiosidades. Nós não sabemos a razão de ser, mas em uma capa não identificada de um livro, né? Então essa capa não foi atribuída a um livro, né? A capa estava avulsa. Nós temos basicamente o envio, possivelmente do livro todo, ao cônsul alemão em São Paulo, né? É o único registro que nós encontramos na Fazenda Ibicaba em alemão. Há alguns registros em italiano, mas esse foi o único caso que encontramos em alemão, né? Não sei o motivo de ser, né? Qual é a razão de ser, de ter sido enviado esse livro ao consulado alemão de São Paulo, mas a evidência é que foi. Ou então um belíssimo calendário de 1888, de grandes dimensões, basicamente contendo as fases da Lua ao longo do ano, e fundamentalmente como uma propaganda, uma peça de propaganda da Baruel, Paupera e Companhia de São Paulo. Então, realmente há, além do material do acervo de interesse aos genealogistas, aos economistas e aos historiadores, há também um grande acervo material para a história social, para a história política e, eventualmente, embora não seja minha especialidade, creio também para a história da arte. Bom,
É basicamente isso em termos do acervo, né, do acervo existente na Fazenda Ibicaba. E agora eu vou me voltar a alguns projetos acadêmicos, tentando discuti-los brevemente. Então, 2 projetos que eu e o Leonardo iniciamos a partir dos dados, né? O que eu apresentei até agora foram os documentos e o acervo. Eu acho que para os genealogistas é a parte de maior interesse. Para os cientistas sociais, sobretudo economistas, historiadores, das humanidades também, naturalmente, os historiadores, há aqui basicamente 2 linhas de pesquisa que eu e o Leonardo iniciamos. Antes de mais nada, o que eu gostaria de salientar aqui é que, para além de toda a literatura que nós temos sobre a Fazenda Ibicaba, sobre a história do trabalho e da migração no Brasil, esse trabalho todo que foi desenvolvido pelo MIP, ele tem 2 grandes inspirações. Uma delas é o trabalho da professora Jeanne Berrance de Castro, para consolidação e formação de acervos arquivísticos e museológicos no interior de São Paulo. E o outro é o trabalho da professora Bassanese, com uma base de dados muito semelhante para a Fazenda Santa Gertrudes, que foi a tese de doutoramento dela, publicado recentemente em livro intitulado Colonos do Café. Né? Então, também a exploração desse tipo de dado para entender o passado paulista e a evolução socioeconômica em São Paulo ao longo do tempo. Então, esses projetos de pesquisa que eu discutirei na sequência têm como inspiração fundamental, basicamente, essas 2 linhas de pesquisa iniciadas no século XX. Bom, retornamos aqui à conta corrente de trabalhadores, e eu abri a página 462, à esquerda, desculpa, na página 462, temos o senhor Otto Wendel, e à direita, página 463, temos a viúva Paulina de Souza. O que é interessante do ponto de vista de história econômica é que os acervos da Fazenda Ibicaba contêm dados diários para o consumo de alimentos por mais de um século. Né? Nós temos todos os dias o que foi consumido no armazém de uma fazenda para um século. Né? Isso a nível individual. Isso permite várias medidas de bem-estar. Né? É possível calcular várias medidas do consumo, por exemplo, de carne de uma família, que era um bem de luxo no século XIX, ou então do consumo de proteína, ou então do consumo mínimo calórico de uma família. Isso aqui é uma medida muito evidente para o processo de desenvolvimento de longo prazo a nível individual. Né? Então, isso aqui dialoga muito claramente também com a ideia de desenvolvimento de longo prazo. Né? Então, como evoluíram ou se evoluíram as famílias estrangeiras e brasileiras vivendo na Fazenda Ibicaba. Né? Claro que é necessário fazer alguns modelos matemáticos aqui, porque as famílias também plantavam para subsistência, né? Então, tinha a horta, tinha a vaca, tinha o cavalo próprio. Então, alguns modelos teóricos e estatísticos têm que ser desenvolvidos, mas os dados brutos estão agora disponíveis, né? Então, nós temos os dados para o consumo diário. E a remuneração do trabalho também, né? Então, isso é algo que parece muito simples, mas nós não temos informação, por exemplo, da diferença de renda ou de remuneração ao trabalho entre um trabalhador com habilidades especiais, né, digamos, um marceneiro, e um colono puro e simples, né, um colono que trabalha apenas a terra. Né? Então, isso vai ser possível determinar a partir desses dados. Importante também, é por isso que eu abri nessa página 462, é possível categorizar essas pessoas pelo tipo de trabalhador que eram, se eram colonos, se eram camaradas, se trabalhavam com marcenaria, se trabalhavam na olaria da fazenda, etc. e tal. É possível, talvez, identificar a nacionalidade através dos sobrenomes e também o gênero, sobretudo das viúvas. Né? Eu mencionei anteriormente a viúva Gloss e aqui nós temos a viúva Paulina de Souza. E a literatura em economia do desenvolvimento é unânime em dizer que as viúvas realmente têm a posição socioeconômica mais precária nas sociedades atuais, então valeria a pena checar se o mesmo vale para o século XIX no Brasil. Então, são algumas categorizações possíveis para um período de um século. E aqui também existe o chamado santo grau das questões em história econômica, uma questão que se repete continuamente, foi discutida muito nos Estados Unidos, no Caribe, é discutida até hoje no Brasil, a respeito de quais eram os tipos de trabalhador nas fazendas e nas grandes plantations. Né? Então, como conviviam, por exemplo, trabalhadores escravizados com trabalhadores livres. Entre os livres, havia parceiros, havia colonos, havia trabalhadores
de diárias, havia camaradas, etc. e tal. Então, qual que era a relação entre eles e por quê? Qual era a racionalidade econômica e mesmo se existia alguma racionalidade econômica por trás disso, ou se era pura e simples tradição, né? Então, a fazenda tinha que ter certo número de camaradas, por exemplo, para a posição social do fazendeiro, né? Então, isso tudo vai poder ser testado agora com os dados da Fazenda Ibicaba, que, claro, não é uma fazenda representativa, né? A primeira parte dessa exposição foi exatamente para salientar o caráter excepcional da Fazenda Ibicaba no histórico de desenvolvimento paulista. Então, não existe o que os economistas chamam de validade externa, né? Então, esses estudos são para a Fazenda Ibicaba e para a Fazenda Ibicaba. A gente não pode dizer nada a respeito da Fazenda, digamos, São José, nas proximidades, mas eu acho que ainda assim vai ser um dos poucos casos que nós temos para dados diários sobre diversas categorias de trabalhador ao longo do tempo. Como ilustração, eu e Leonardo compilamos dados para fevereiro de 1891. Eu peço que esse trabalho ainda não seja citado, porque nós não revisamos os dados, né? Então há erros de transcrição, né? Então isso precisa ser revisto. Mas aqui nós basicamente tentamos ver, para fevereiro de 1891, quais são os gastos das famílias, né, os households, e aqui nós temos basicamente a diferença na média a partir do sobrenome. Então, o que nós fizemos foi, nós transcrevemos esses dados para 1891, em fevereiro, e nós identificamos as pessoas pelo sobrenome. Sobrenomes alemães, luso-brasileiros, italianos, outros, e algumas pessoas que foram marcadas como negras, né? Afro-brasileiros, fundamentalmente no período imediatamente posterior, por assim dizer, 3 anos depois da abolição da escravidão, que permaneceram na Fazenda Ibicaba. E aqui nós temos todas as categorias de consumo no armazém da Fazenda Ibicaba. E esse teste é o seguinte: você tem a média de todas as pessoas em fevereiro de 91, menos a média de cada um desses grupos. Então, um número positivo significa que aquele grupo consumiu menos do que a média. Um número negativo significa que aquele grupo consumiu mais do que a média, né? Então, está um pouquinho confuso, mas sempre que for positivo, aquele grupo consumiu menos do que a média. E, claro, não é revolucionário ou inovador, já era de se esperar, mas nós vemos que sempre que há uma diferença com os afro-brasileiros é em seu prejuízo, né? Então, os afro-brasileiros tinham um consumo menor de farinha de milho, de arroz e de açúcar, possivelmente indicando um déficit na sua obtenção calórica. Então, a nível individual, nós vemos aqui claramente. Para os outros grupos, há uma mistura, né? Então, os alemães, por exemplo, consumiam mais farinha de milho, mas consumiam menos carne, né? Os italianos, ao contrário, consumiam mais carne e consumiam menos farinha de milho. Então, talvez alguns elementos culturais aqui. De novo, esses são dados apenas preliminares, né? Então não devem ser traçadas muitas conclusões a respeito deles, mas eu acho que aqui demonstra-se basicamente o potencial do que pode ser feito aqui em termos de economia do desenvolvimento e de história econômica com esses dados. Agora, a nossa ideia é rever esses dados e basicamente estender isso para tanto quanto seja possível, para o maior período de tempo possível. Um outro tipo de estudo é a divisão funcional do trabalho. Como eu disse, a Fazenda era uma organização muito complexa, né? Então, nós vemos aqui as diversas categorias listadas nos livros-ponto entre 1917 e 1919. De novo, esses dados ainda não foram revisados, então eu peço que vocês não citem esse trabalho ainda, né? Então precisa ser revisado ainda. Mas nós podemos calcular fundamentalmente qual era a média, qual era o desvio padrão, qual era o mínimo e o máximo da renda dessas pessoas que tinham as profissões de colono, camarada, assistente, arador, etc. Então, nós temos aqui realmente uma divisão funcional do trabalho dentro da fazenda que era muito complexa e, naturalmente, dava origem a processos diferenciados de concentração de renda, né? Então, alguém que fosse o escrivão, por exemplo, a 175 mil réis na média por ano, estaria numa posição muito mais confortável que um camarada. Então, tinha uma renda fundamentalmente 3 vezes maior do que um camarada cuja renda anual era de 56 mil réis. Então, aqui vê-se também as origens da diferenciação socioeconômica
no interior paulista, né? Então também pelas profissões. Bom, aqui nós fizemos basicamente o mesmo exercício que antes, então classificamos os sobrenomes em italianos, portugueses brasileiros, luso-brasileiros, alemães e de outras nacionalidades, e checamos qual é a renda total desses grupos entre 17 e 19, os gastos totais, o débito familiar ou o crédito dessas famílias. De novo, um número negativo significa que esse grupo tem um valor mais alto do que a média. Então, os italianos e os alemães claramente tinham uma renda total muito mais alta do que a média de todos os grupos existentes na fazenda Ibicaba entre 17 e 19. E o que é interessante e contra-intuitivo, né, contra a ideia, por exemplo, do Max Weber a respeito da economia feita pelos alemães, os alemães não têm diferença entre os gastos totais e seu débito familiar com a média, pelo menos em Ibicaba, entre 17 e 19, enquanto os italianos estavam gastando muito menos, né, e tinham um débito familiar muito menor do que a média. Então, aparentemente, os italianos estavam economizando muito mais, ao menos nesse período entre 1917 e 1919. De novo, essas são conclusões preliminares, né? Eu estou falando aqui só de um período muito curto de tempo, entre 17 e 19, isso é preciso estender para todo o período para os quais existem dados, mas eu acho que é interessante mostrar aqui quais são as potencialidades também acadêmicas desse tipo de acervo, o que ele permite fazer em termos de trabalhos em ciências sociais. Bom, e os grupos luso-brasileiros tinham uma renda total menor do que a média, tinham gastos totais e um débito familiar maior, né? Então, aparentemente, as famílias luso-brasileiras teriam mais dificuldade em repagar o seu débito, porque basicamente tinham menor renda e tinham maior débito com a fazenda. Isso eu acho também bastante importante de salientar, porque nós usualmente consideramos a imigração endividada ou o trabalho endividado, sobretudo a partir dos colonos italianos ou dos antigos parceiros alemães, mas a presença de luso-brasileiros também foi muito substancial. É algo que geralmente acaba esquecido, mas eu acho que esses dados também demonstram a importância de considerar os luso-brasileiros que trabalharam nas fazendas sob o colonato ou sob outros regimes de endividamento. Bom, em termos de história econômica e desenvolvimento, é basicamente isso que eu e o Leonardo estamos fazendo hoje em dia. E aí tem também alguns trabalhos de história de empresas que eu acho que é de grande interesse, né? A primeira administração da Fazenda Ibicaba, a da família Vergueiro, ela tem uma excelente e vastíssima bibliografia, né? Alguns dos mais famosos historiadores brasileiros se debruçaram sobre ela, como Sérgio Buarque de Holanda, José Sebastião Viter, Emília Viotti da Costa, Maria Lucila Mounier, né? Então, grandes nomes já se debruçaram sobre a história da Fazenda Ibicaba. No entanto, existem algumas lacunas importantes, sobretudo de um ponto de vista quantitativo. Por exemplo, existe alguma evidência que a administração da Fazenda Ibicaba fraudava os trabalhadores? Até hoje isso não foi avaliado porque é muito difícil fazer a checagem à mão, né? Calcular todos os débitos dos trabalhadores, por exemplo, seria muito difícil. Hoje em dia, com novas técnicas computacionais, é possível, com um clique no Excel, basicamente perguntar, olha, o administrador calculou alguma coisa errada aqui? E se sim, qual é o erro? Né? Quão grande é o erro? E pelo menos para a administração Levi, até hoje, do que nós vimos, as diferenças eram de centavos, né? Quando havia alguma diferença, o administrador errava por centavos, né? Então, pelo menos do período da Levi, não há nenhuma evidência de fraude da administração na fazenda vis-à-vis os trabalhadores. Vale a pena salientar, ou vale a pena checar, por exemplo, se isso era diferente durante a administração Vergueiro, né? Por exemplo, é uma acusação feita durante a revolta dos colonos, né? Então, daria para checar isso explicitamente hoje em dia com técnicas computacionais bastante simples. Acho que isso também é algo que vale muito a pena de ser feito no futuro. E o outro ponto é que a administração Levi é muito menos conhecida, né? Então, o histórico da Fazenda Ibicaba enquanto empresa rural durante a administração Levi é muito menor, e eu acho que aqui nós temos dados pelas contas correntes da Fazenda, pelos diários da Fazenda, para estudar, sobretudo, os anos turbulentos entre 1906 e 1945. Em 1906, nós temos o convênio de Taubaté, né, para manutenção artificial do preço do café, levado a cabo pelos governos do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Então, uma crise continuada de queda no preço do café, então valeria a pena dar uma olhada. O que aconteceu na Ibicaba? Teve alguma resposta? Aumentou a produção? Diminuiu a produção de café? O que aconteceu a nível microeconômico? E aí nós temos uma série de crises. Na Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a década de 1930, conhecida como a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, etc. Então vale a pena ver a nível local, isso modificou alguma coisa, né? Então a empresa rural, ela teve algum problema que, por exemplo, justificasse a venda posterior da fazenda? Ou então, o que aconteceu com os parceiros alemães da Levi durante a Primeira Guerra Mundial, né? Houve uma interrupção das relações? Bom, imagino que sim, mas quão rapidamente foram reatadas, por exemplo, no pós-guerra? Enfim, são todas perguntas que poderão ser respondidas a partir desses dados. E claro, eu acho que aqui também é importante salientar quais eram as conexões da fazenda com várias empresas, né? Tanto com empresas internacionais, quanto com pequenas vendas locais, por exemplo, para comprar gênero alimentício na cidade para revender no armazém da fazenda, né? Então, isso tudo vai poder ser visto com os dados, uma vez que eles tenham sido digitalizados e também transcritos, né? E aqui já é algo diferente, né? O projeto MIP é para digitalizar, né? Então a gente vai tirar as fotografias e colocar online. Na sequência, nós gostaríamos também de transformar isso em dados quantitativos que pesquisadores em ciências sociais possam usar diretamente. Bom, então aqui eu vou para as considerações finais, e aí nós temos um tempinho também para as perguntas e respostas. E a pergunta que fica, sobretudo para quem quiser olhar esses dados, é em que pé está o projeto agora, em julho de 2021. E a boa notícia é que as ações para a conservação física do material dos arquivos existentes na Fazenda Ibicaba foi um processo concluído com sucesso, né? Então, eu diria que a preservação inicial e a conservação física dos livros está realizada de uma maneira adequada. O processo de digitalização continua. No momento, nós temos o terceiro batch em andamento. Já há 15 livros online. Até o final de agosto, a ideia é que haja cerca de 75 livros online. Então, eu recomendo que aqueles que tenham interesse acessem a página do MIP referente à coleção de Ibicaba, né? Então, é aquele link que o Sven colocou no chat. Isso aqui vai ficar depois também online. Mas vocês entram no site do MIP e selecionam o projeto Ibicaba, que é esse link aqui. Então, vale a pena acompanhar até dezembro. Eu imagino que a maioria dos livros já estejam disponíveis online. O terceiro ponto é algo que continua em andamento e vai até o final do projeto, que é a acomodação e arquivamento dos documentos na Fazenda Ibicaba, sob as melhores condições possíveis para que esses documentos continuem disponíveis não só online, mas também em loco. E, finalmente, eu acho que algo muito positivo nesse projeto foi a capacitação e o treinamento, né? Então, o grupo de pesquisadores teve uma relação muito positiva entre si. E aqui é um exemplo, né? Então, aqui, quando nós começamos o projeto, quando começamos a trabalhar no projeto em 2017, então, o primeiro levantamento para saber o que tinha na Fazenda Ibicaba em termos de arquivo histórico. Depois, o treinamento que o Leonardo e a Carolina receberam pelo CMU, né, para a conservação inicial dos documentos. Depois, a aplicação desses conhecimentos diretamente nos livros da Fazenda Ibicaba, né, para torná-los prontos para a digitalização e sob as melhores condições possíveis a nível local. E aqui um exemplo do trabalho, bom, eu não participei dessa etapa, mas o trabalho excepcional realizado pelo Léo e pela Carol. Por exemplo, para fazer a digitalização de um livro, ter essa dobra atrapalha, né? Então, nós não sabemos, por exemplo, se há algum dado relevante aqui. Possivelmente não, né? Talvez só a margem. Mas também do ponto de vista estético ficaria feio, né? Pura e simplesmente seria pior ter o livro fotografado assim do que sob uma planificação. Então, isso foi realizado página a página em todos os livros que estão disponíveis online, e essa é a versão final que vai, então, para a digitalização. Uma vez digitalizado, os livros eu os recebo online, faço os metadados, envio para a revisão da UCLA, que aprova ou não, né? Se houver algum problema com o metadado ou com a imagem, o livro ou a página específica é refeita, e depois isso tudo é colocado online. Então, é esse o processo que está acontecendo agora,
e em breve vocês receberão, então, o terceiro batch online. Bom, então quais são os próximos passos? O primeiro, claro, é concluir a etapa 2, que é a digitalização. Atualmente nós temos cerca de 50% das páginas já digitalizadas, e como eu disse, a ideia é ter a maioria dos livros digitalizados até o final desse ano. A posteriori, independente do projeto MIP, nós queremos iniciar novos projetos para o uso de machine learning para transcrever os livros, né? Então, usar novas tecnologias da informação para transformar escritas manuais em dados, por exemplo, no Excel ou de outras plataformas estatísticas que possam ser usadas para machine learning, né? Então, se treina o computador para o computador ser capaz de ler para ser capaz de ler a escrita manual. Então deixo aqui registrado também os meus agradecimentos ao Teodoro Hayden Carvalhais, né, que teve uma colaboração excepcional ao longo de todo o processo. E, claro, uma das ideias também seria usar esses livros no turismo rural, né, no turismo histórico. Então, por exemplo, saber qual é o histórico da casa-sede construída pelos Levi a partir dos dados, né? Então, nós temos, por exemplo, nós sabemos quem que fez o corrimão da casa-sede a partir de agora, né? Então, esses dados estão registrados, né? Então, usar esses dados também para o registro, para o turismo histórico e rural na Fazenda Ibicaba. Enquanto isso, nós damos continuidade ao processo de treinamento dos auxiliares de pesquisa, a quem eu agradeço também formalmente. Estendemos as nossas candidaturas, eu e o Leonardo, nos 2 projetos que nós estamos fazendo agora, né? Esses 2 sobre o consumo das famílias e sobre a divisão funcional do trabalho. E tentamos estender também para o público em geral aquilo que nós estamos fazendo, porque a ideia aqui é a história local, ela é crucial para o patrimônio mundial, né? E aqui não é uma sequência de palavras vazias, né? Então, realmente, a história que nós queremos contar existe uma conexão muito forte entre as diversas regiões que nós estamos estudando, e isso tem uma relevância de patrimônio mundial que fica, então, disponível online para consulta pública e gratuita. Bom, é basicamente isso que eu teria para apresentar hoje. Agradeço a todos pela atenção e deixo registrado aqui os meus agradecimentos especiais ao Teodoro, ao Paulo Levi, aos auxiliares de pesquisa Carolina Silva e Donales Delgado, aos parceiros no CMU, o André Paulilo, que apresentou ontem, o João Paulo Berto, que nos auxiliou desde o início, a parceira do treinamento do Leonardo e da Carolina, a Alessandra França Barbosa, né? Então, os melhores agradecimentos a ela, a administração em Göttingen, pela Carissa Chicorra, e ao Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, que também acompanhou o projeto ao longo de todo esse período. Essa imagem foi o último dia que eu estive presente na Fazenda Ibicaba, antes do início da pandemia, e deixo aqui como bons ventos pelo futuro, para que em breve possamos estar todos juntos. Então, muito obrigado.